Os motivos realmente da minha saída do clube não tem nada a ver com o clube, não tem nada a ver com o treinador, com pessoas de dentro do clube. Realmente o motivo são essas ameaças, agressões, né, tanto a mim quanto a minha família, principalmente, que vem sofrendo há algum tempo com isso. O Corinthians também oficializou nesta sexta-feira a saída de William. O William nos procurou pedindo a sua rescisão e nós no Corinthians entendemos que um jogador com esse custo é um custo elevado, fizemos um esforço muito grande, ele também, para voltar ao Corinthians. A gente fica chateado, né, de não ter o William por mais tempo, até o fim do ano que vem, de 2023, que era o seu contrato inicial. Fica chateado de o rendimento não ter sido o que a gente esperava, ele também está. Então a gente entendeu por melhor pro Corinthians, pro William, mas pensando no Corinthians, que era melhor a rescisão nesse momento. Com tudo isso, de acordo com o site 538, especializado em estatísticas e projeções, a chance de título brasileiro do Palmeiras é de 60%, do Corinthians apenas 5%. O corintiano lembra que em 2011, após o trauma da eliminação precoce na Libertadores para o Tolima, foi uma vitória no clássico contra o Palmeiras, com gol de Alessandro, que evitou a demissão de Tite e apaziguou o clima no Corinthians. Mas os tempos e os times são outros. Para o clássico deste sábado, Maicon, com uma fratura no pé, é o único desfalque do Corinthians. Com isso, a grande novidade do Palmeiras para esse clássico pode ser um jogador que foi apresentado nesta sexta-feira aqui na Academia de Futebol. Bruno Tabata, jogador de 26 anos, que veio do Sporting de Portugal, foi apresentado e, com a situação já regularizada, pode estrear no clássico, se depender da vontade dele. Um derby, né? Acho que é um clássico muito importante. Eu acho que eu, como jogador de futebol, sempre sonho em jogar grandes jogos. Como eu falei, estou preparado, estou bem fisicamente e pronto, fica a escolha do Mr. Abel. Eu venho de um contexto também de muita competitividade também, de vencer jogos, de vencer campeonatos e eu já quero o mais rápido possível já estar inserido nesse contexto aqui no Brasil para que eu possa dar muito certo com a camisa do Palmeiras. Então acho que se eu pudesse escolher eu estaria dentro do campo amanhã, mas fica a critério do nosso treinador. Muito bem, a gente mostra então Corinthians como mandante e Palmeiras como visitante no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o melhor mandante e o Palmeiras o melhor visitante. Então, em 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates para o Corinthians, o aproveitamento é de 80%. E o Palmeiras tem 6 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 73,3%, um pouquinho menor. 14 gols marcados para os dois times. Gols sofridos, o Corinthians sofreu 3, sofreu menos. E o Palmeiras, 5 gols como visitante. Ainda assim, é uma super campanha desse Palmeiras jogando fora de casa, do Corinthians também jogando na Neoquímica Arena, diante de sua torcida. Tem favorito quando é um derby, mesmo sendo o Corinthians numa fase pior do que a do Palmeiras? Tem favorito teórico, como sempre, que é baseado na observação e do momento. E o favorito teórico, independentemente de onde aconteça o jogo, no Allianz Parque, na Neoquímica Arena, em Marte, no Maracanã, no Terrão, numa academia de futebol qualquer, o favorito é sempre, neste momento, no tempo dessa rivalidade, o Palmeiras. Isso é bastante óbvio. Quer dizer que o Palmeiras ganhará neste sábado no estádio do Corinthians? Obviamente não também. Mas não se discute. O Palmeiras está numa situação curiosa de novo no Campeonato Brasileiro. É claro, né? A notícia da semana, o compromisso da semana era o Atlético Mineiro em casa e a classificação que estava em jogo na Libertadores. Pode colocar o tique nessa casinha. Bem sucedido, a vida segue rumo ao tricampeonato. Mas e o Campeonato Brasileiro, que é um desejo do Palmeiras como instituição, é um desejo do Abel como técnico e do grupo de jogadores? Numa situação corriqueira, daria até para administrar em termos de escalação e estar contente com o empate fora de casa no estádio do Corinthians. Isso é um resultado absolutamente normal. Manteria a diferença para o segundo colocado, mas o que acontece no domingo? O Flamengo recebe o Atlético Paranaense. Não sabemos que escalação o Atlético Paranaense vai utilizar. 2, sabemos o que o Dorival vai fazer. Vai colocar o seu time AB, porque tem o A e o AB em campo. O AB a mais. O AB tem Vidal e Cebolinha, reservas.
e provavelmente um ou outro titular no segundo tempo. Se o Palmeiras empata, o Flamengo vence, a diferença cai para 7. Se o Palmeiras perde para o Corinthians se aproxima, o Flamengo também. O Fluminense, que tem um jogo difícil no domingo à noite em Porto Alegre contra o Inter, se ganha também. Então o Palmeiras não pode tirar o pé. Qual que é a boa notícia para o Palmeiras? A partir do momento em que nós pudemos comentar sobre isso na semana passada, a questão de calendário, a única quarta-feira com o jogo foi anteontem. A partir de agora é só fim de semana. Então, é só time titular. Não tenho o que discutir. E aí, amigo, segura esse Palmeiras. Agora a gente vai falar um pouquinho de William, mas eu também lembrei do Campeonato Brasileiro do ano passado. Silvinho, 2-0 na Neoquímica Arena do Corinthians em cima do Palmeiras. 2-1, na verdade. Olha, vamos falar do William, que pediu para sair, deu a entrevista ao canal do André Hernan, dizendo que as ameaças foram os principais motivos para ele decidir sair e ir embora do Brasil. Porque ele vai embora do Brasil também não pode, porque agora também não tem mais... Ele já passou dos 7 jogos em Campeonato Brasileiro, não vai poder ir para um outro clube. Você acreditou nas palavras dele? Você acha que foi isso mesmo? E qual o tamanho dessa ausência? Marcela, a gente sempre ouve alguma coisa aqui, outra ali, de uma insatisfação de alguns jogadores do Corinthians com o comportamento, a personalidade do técnico Vitor Pereira, esse tipo de rumor, digamos, ele sempre vem à superfície quando a fase não está boa, quando acontecem eliminações, no caso, a queda para o Flamengo na Libertadores, que é um resultado absolutamente normal. Mas eu não acredito que o William está deixando o Corinthians, tomando a atitude de rescindir seu contrato e ir embora por causa disso. Eu creio muito mais... mesmo que a passagem dele nesse momento não tenha sido bem sucedida, ele teve uma temporada acidentada do ponto de vista físico, médico, mas é muito óbvio, é muito claro que os problemas fora de campo, as ameaças que ele recebeu, a reação da sua família, da sua mulher e das outras pessoas da sua família a essas ameaças, elas também foram atingidas, essas outras pessoas, depois de tanto tempo fora do Brasil, sem ter que lidar com esse tipo de problema da sociedade onde se vive. Eu não tenho dúvida que isso também atrapalhou demais o William e essa é a razão principal pela qual ele vai embora. Não vai jogar em nenhum outro clube aqui no Brasil, não pode, mas também não quer, não deseja, não quer mais ficar aqui, não quer mais lidar com isso. Ele quer ir para um lugar onde ele e a sua família possam viver em paz e quanto a isso, não há nenhum comentário a fazer a não ser boa sorte. Seja feliz. Pois é, inclusive a gente ouvia comentários logo na primeira vez, né, que ele recebe ameaças, que ele recebeu as ameaças, a gente via muitos dos nossos comentaristas falando que se fosse ele ia embora mesmo. Só acho que se tivesse classificado, acho que ele aguentaria um pouquinho mais até o final da temporada. Mas isso agora não é mais assunto nosso, o William vai viver a sua vida, vai embora do Brasil, e aí o Corinthians está em busca do substituto para o William, e o Michael pode ser esse jogador, sim. A diretoria do Corinthians está em busca do jogador. Ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, mas a situação para a diretoria do Corinthians não é fácil. A transferência é vista como difícil de acontecer, porque o Al Hilal pagou cerca de 45 milhões de reais pelo jogador no começo do ano e não gostaria de emprestá-lo nesse momento. Além disso, o atacante tem um salário alto para o padrão do futebol brasileiro e o Corinthians tem esse prazo curto para fechar a contratação. A janela de transferências se encerra já nesta segunda-feira. Mas é o Michael que a gente viu também já dar entrevistas dizendo que gostaria de voltar ao Brasil. Mas olha os números do Michael pelo Al Hilal. Ele tem 20 jogos, 11 como titulares, a porcentagem de 55%, 52,9 minutos por jogo. Ele só fez 3 gols por jogo, 0,15, e ele tem um título que é o Campeonato Saudita da temporada 2021-2022. Seria o jogador perfeito para substituir o William no Corinthians? É uma reposição de alto nível, um jogador plenamente capaz, algumas características semelhantes. Eu entendo, do ponto de vista do perfil do jogador, porque que o Corinthians pensa no Michael, mesmo que seja algo difícil aí, como nós temos lido e como você acaba de dizer, por nosso fã de esportes. Assim, em relação a quem seria um jogador para substituir o William, fazer os mesmos papéis, oferecer ao técnico ferramentas semelhantes. Acho que o Michael se enquadra nessa descrição. Também tem uma outra coisa. Muitas vezes, esses movimentos de jogadores brasileiros
que tem mercado aqui, tem mercado em outros lugares na América do Sul, tem mercado talvez em clubes periféricos mais próximos da elite do futebol. Esses movimentos para o mundo das Arábias, como se diz, como é que fala? Para o mundo árabe? Eles são feitos com prazo de validade, né? Faz para voltar. A motivação principal, óbvia, é a remuneração. Então, às vezes a coisa acontece. O jogador bate lá, fica pouco tempo e volta. Talvez seja o caso, de qualquer maneira, como você falou, até segunda-feira algo precisa acontecer, porque senão a janela se fecha. Vamos lá, a gente segue o nosso Sport Sentence. Mas o nosso assunto agora é o São Paulo, que enfrenta o Red Bull Bragantino. Depois de voltar de Fortaleza com a vaga na semifinal da Conmebol Sul-Americana garantida, o técnico Rogério Ceni recebeu o carinho da torcida do São Paulo no CT da Barra Funda nesta sexta-feira. Um pequeno alívio em meio a um mar de dúvidas. Com um time no limite físico, o treinador ainda não definiu o time que escalará para enfrentar o Red Bull Bragantino no Morumbi neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Certo mesmo é que não contará com o volante Pablo Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e a estreia do atacante argentino Bustos, que não sabe se será como titular ou entrando no decorrer do jogo. O São Paulo tem 26 pontos no Campeonato Brasileiro e não vence há 6 jogos. Além disso, o Red Bull Bragantino virou uma verdadeira pedra no sapato tricolor. Nos 8 jogos que fizeram, foram 5 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Depois da eliminação para o Palmeiras na Libertadores, o Atlético busca a recuperação na única competição que restou, o Campeonato Brasileiro. Com diferença de 13 pontos para o líder Palmeiras e sem vencer há 6 jogos na temporada, o Galo terá o confronto diante do Coritiba neste domingo para iniciar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. O time fechou a preparação nesta sexta-feira na cidade do Galo. E antes, muita conversa entre a diretoria e o elenco alvinegro. O ano para o Galo não acabou. E ainda bem que não acabou. Porque nós temos que pontuar, nós temos que subir na tabela e nós temos que garantir vaga na Libertadores do ano que vem. O Galo vai contar com um retrospecto positivo diante do Coxa. São 5 anos sem perder. O técnico Cuca não vai poder contar com o meia Otávio, que teve constatada lesão no músculo adutor da coxa direita e fica de fora. Por outro lado, o atacante Ademir está de volta ao time, depois de cumprir suspensão no último jogo. Para buscar a primeira vitória sob o seu comando desde o retorno, Cuca deve mandar a campo Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana, Jair, Alan e Zaratio, Ademir, Keno e Hulk. Mas vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense, que se enfrentam neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e no meio da semana pela Copa do Brasil. Justamente por isso, nesse fim de semana devem entrar com um time alternativo, mas os 3 pontos são muito importantes para não descolar do líder Palmeiras. Sim, amigos, lá vem mais um encontro entre Flamengo e Atlético Paranaense na temporada. 2 times com rivalidade aflorada e vivos nas 3 frentes em 2022. A vaga na semifinal da Copa do Brasil só vai ser decidida na próxima semana, em Curitiba. Antes, no Rio, uma prévia. E que prévia! Os 2 times chegam ao Maracanã classificados para a semifinal continental. Cada um de um lado da chave, com possível encontro em uma decisão. Até por isso, dosam as forças e giram os elencos. O duro é escolher quando. No Brasileiro, ambos perseguem o líder Palmeiras. Estão colados na tabela. O Atlético é o 4º, com 37 pontos, e o Flamengo o 5º, com 36. De olho na 6ª vitória seguida, os rubro-negros cariocas devem ter Thiago Maia, suspenso na Copa do Brasil desde o início. Com isso, Vidal fica reservado para o mata-mata de quarta-feira. Não podemos abrir mão de situação nenhuma, temos que estar vivos e presentes em todas elas. E nós sabemos as dificuldades que teremos aí pela frente e o quanto serão importantes todo o grupo, todo o elenco, assim como tem sido.
O Atlético ainda respira a glória do último lance contra o Estudiantes na Argentina. Gol do menino sensação, Vitor Roque, que deve estar em campo no domingo. Com o elenco mais curto, o Furacão de Scolari tem uma receita clara para competir nas 3 frentes. A gente está se preparando, vai fazendo o melhor em todos os sentidos de trabalhar, de montar a equipe com jogadores que tenham a condição física ideal, uma série de detalhes. E vamos ver como é que a gente vai passar esse mês de agosto. Vai ser apenas uma prévia, um esquenta para a decisão da vaga na Copa do Brasil. Mas o confronto de domingo já vale a corrida pela Taça do Brasileiro. E quem sabe colocar à frente finalistas de uma Libertadores. A overdose de duelos entre Flamengo e Atlético Paranaense vale muito em 2022. Olha aí, Fãs de Esportes, a gente mostra para vocês então o trabalho do Dorival. O Flamengo nas últimas partidas disputadas, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O aproveitamento do Dorival é de 88,1%. É impressionante realmente. Falar então de Flamengo e Atlético Paranaense, desse jogo de Campeonato Brasileiro e depois também de Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro entra então com o time reserva. Imagino que as duas equipes devem entrar com aquele time misto. Agora, o time misto do Flamengo, né? O time misto do Flamengo não é misto. O time misto do Flamengo é um time capaz de enfrentar de igual para igual ou de desigual para desigual, sempre que o Flamengo olha para cima, olha de cima para baixo, para a maioria dos adversários do Campeonato Brasileiro. Essa é a situação hoje. Esse time aí também só ganha, esse time AB do Dorival. Ganha. Deve ter o Thiago Maia, né? O Thiago Maia tá fora do que jogo. Não pode, então, exato. E aí, segundo tempo, pode entrar o Gabriel? Pode entrar o Arrascaeta? Talvez, depende das circunstâncias, depende daqueles jogadores que o Dorival acha que não vão a campo para correr riscos, mas para se manter ativos, para jogar alguns minutos, para melhorar o nível do time, para tornar o time mais perigoso, como aconteceu no último fim de semana no Morumbi contra o São Paulo, na vitória do Flamengo. É aquilo, essa equipe que representa o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ela tem um trabalho. Ela não está em campo provisoriamente porque o outro time não pode, porque tem jogo, porque teve jogo, não. Ela tem um trabalho, que é escalar a classificação. E só se faz isso ganhando jogo atrás de jogo. Por isso o derby é tão importante para o Palmeiras. O Flamengo estará em casa, o torcedor está super feliz da vida com o momento atual, Maracanã vai receber um bom público, é muito provável a vitória do Flamengo, independentemente das questões aí envolvendo Copa do Brasil, o outro confronto, essa repetição de jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então, eu, como sempre falo, se apostasse em futebol, não aposto. Cravava no Flamengo. Você acha que o Atlético Paranaense pode entrar parecido com o que entrou na primeira partida pela Copa do Brasil? Para conseguir um empate e comemorar já um empate no Maracanã? Acho que como ideia, desde o início... É muito perigoso, um né? objetivo claro, num jogo de Campeonato Brasileiro, não creio. Acho que será uma equipe, independentemente da escalação, que vai tentar jogar um pouco mais, vai correr certos riscos. Não creio que será assim como foi na primeira partida da Copa do Brasil. É diferente, né? Jogar Copa do Brasil, jogar Campeonato Brasileiro. E enfrentar o Flamengo A e o AB... numa tarde qualquer, pode não fazer diferença nenhuma, mas em tese tem diferença, né, Marcelo? O problema é que os caras estão jogando demais também. E é um Atlético Paranaense também que com certeza vai vir modificado. Olha, vamos falar agora sobre o Oscar. Ficou aquela ideia de que ele viria reforçar o Flamengo, mas não há confirmação. E o Marcos Braz, ele deu uma entrevista ao jornalista Vene Casagrande. Vamos ver o que ele falou sobre. A gente quer o Oscar. A gente entende que o Oscar seria importante para qualificar ainda mais esse elenco que a gente tem, mas eu não posso ficar chateado caso ele não venha. E desde sempre, eu sempre venho com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, falando para o Oscar, em que não tinha nada, absolutamente nada resolvido ainda. Os chineses estão sendo muito duros em função de não aceitarem que ele jogue
por nenhum time do Brasil, isso nada tem a ver com o Flamengo. Os chineses ainda estão sendo muito duros em vários posicionamentos. A única coisa que os chineses foram cordiais, se é que posso usar essa palavra, foi deixar ele aqui ficar 4 ou 5 meses, mas os chineses também tiveram a recompensação financeira do jogador. Então é isso que tem, eu não estou aqui para criar expectativa na torcida do Flamengo. Agora, se você perguntar para mim, você vai tentar a contratação? Vou tentar a contratação até o último minuto possível, porque a gente sempre fez isso aí. Além disso, é um dever meu sempre lutar até o final do último minuto para que se tenha as melhores contratações para o elenco do Flamengo. Pois é, André, era algo que todo mundo dava como muito certo, o Oscar no Flamengo, vazou foto, ele com a camisa do Flamengo. Você acha que isso pode ter sido também um dos motivos dos chineses terem endurecido essa vinda do Oscar? Talvez sim, né? A questão dele estar no Brasil e o time chinês achar que se essa coisa se intensificar ele não voltaria mais. Há um contrato, é um contrato valiosíssimo, a gente precisa entender o outro lado também, não importa de onde é o time, né? Existem documentos assinados, é uma situação que precisa ser vista por esse lado também. Então, é por isso que a gente precisa sempre aguardar o jogador ser apresentado, às vezes até depois da apresentação alguma coisa acontece, e no caso dessas transações mais complicadas, a gente precisa sempre esperar até as coisas serem claras e apresentadas como definitivas. Não aconteceu, eu acredito que esteve perto sim. Evidentemente o Oscar e o Flamengo queriam que o Oscar jogasse pelo Flamengo já, mas ao que parece, como disse o Marcos Braz nessa entrevista, a situação se complicou porque os chineses não estão querendo brincar. Bom, até essa segunda-feira a gente vai saber o que é que vai acontecer com o Oscar, mas ele faz falta a esse time do Flamengo? O Flamengo precisa do Oscar? O Flamengo pode precisar do Oscar para o futuro, para daqui a algum tempo. O time atual não precisa de jogador nenhum. Ah, mas então tudo bem, não tenta? Não, tenta porque o Flamengo é uma equipe que quer continuar se colocando acima de todas as outras do Brasil em termos de possibilidades do elenco. Sim. E o Oscar é um tremendo jogador. Então, mas agora, há uma carência no time, precisa contratar. Se não der, o Oscar vai ter que vir alguém? Não vejo assim. Não acho que essa é a situação. E nem acho que isso vai acontecer.